Agora, eu vou bem devagar explicar cada trilogia dessa, cada foco em cada ângulo desse triângulo. Nós temos na parte de cima, vocês estão observando, a palavra conviver. Embaixo, comunicar. E o segundo, fazer recíproco. Isso vem da base do conceito de relacionamento. Então, conviver significa como eu consigo, comigo, viver com o outro. O primeiro ponto para que essa convivência ou esse relacionamento, não importa que afetivo, interpessoal, são os dois, ou o comigo mesmo, a base, o primeiro passo é comunicar. Então, como eu estou me comunicando com o outro que amo, como eu estou me comunicando com o outro colega meu de trabalho, com a minha família, com os meus filhos, e como eu me comunico comigo, é o primeiro passo para que exista em mim a assertividade do fazer recíproco. Caso contrário, o meu conviver ou o meu relacionamento não será recíproco nunca. Sempre eu vou buscar o que eu preciso para ser feliz, o que eu desejo adquirir, o que eu quero para mim. A reciprocidade é uma via de mão dupla. E só é possível essa reciprocidade quando eu aprendo a me comunicar. Dentro da comunicação tem um fator importantíssimo, que se chama escutar. Caso contrário, eu não me comunico nunca. O que eu tenho é um monólogo com cara de diálogo. E não um diálogo real. Eu vivo na ilusão de que eu consigo me comunicar, mas como se eu não consigo ouvir. Então, para que eu consiga me comunicar, o primeiro passo é aprender a calar a voz do ego interno. Aquela vozinha que fica dentro da cabeça, tique-tique, tique-tique, toda hora dando palpite. Então, enquanto essa voz fala da minha cabeça, o que outro fala, eu escutei fragmentado. E, obviamente, quando eu vou me comunicar, eu também me comunico fragmentado. A minha forma de comunicar vai ser o que eu ouvi dentro da minha cabeça, com partes do que eu ouvi do outro dizer. Então, tem muito mais do que eu desejo, do que eu quero manipular, do que eu quero que aconteça, dos meus prazeres, do que propriamente dita da convivência com o outro. Só depois desse aprendizado, eu passo para o atuar recíproco, para o fazer recíproco. Se eu não tenho esse aprendizado dentro da minha convivência, significa que a minha fala vai ter fragilidade na reciprocidade do que o outro espera de mim. Pode passar um pouco o slide? Isso. Agora vamos trazer isso para dentro da geometria sagrada do Eneagrama. A geometria sagrada do Eneagrama, eu gostaria de fazer primeiro para vocês uma diferença importante. Muitos tratam o Eneagrama como se fosse uma forma de comportamento de cada um. Eu me comporto assim, eu sou assim, é assim que eu aprendi a ser, com a família, com o colégio, com a cultura, com o país. Isso não é Eneagrama. Isso é um pedaço do Eneagrama, mas não é o Eneagrama. O Eneagrama não está aqui para servir de uma ferramenta para te dizer o seu comportamento é esse. Então, se você quer melhorar, você precisa se controlar nesse seu comportamento. Você precisa dominar o seu comportamento. Não, isso não é Eneagrama. Eneagrama diz para você, se seu comportamento é esse, qual é a sua essência? Qual é a luz da sua fala, de fato? Porque essência é luz. Pura luz. Estamos falando de uma energia matriz que gerou a identidade de cada um. Mas como pode, se essência é luz, existirem comportamentos de sombra? Como pode uma pessoa matar a outra, enganar a outra, mentir para a outra, manipular a outra, se a essência é luz? Será que estamos falando de duas coisas? Certamente sim, porque essência é luz. Mas a matéria que hoje habita essa essência, ao nascer aqui, começa a se distanciar da luz e se aproximar do ego. Então a fala do ego esconde a fala da essência.
E a comunicação e a convivência entre os relacionamentos vão ficando cada vez mais distante, onde a reciprocidade desaparece. Então, dentro da geometria sagrada do Eneagrama, mostra com clareza fatores importantes, independente da sua essência, independente de qual seja a sua essência. Se você sabe qual é a sua essência, que bom. Se você não sabe, não se preocupa, porque o que eu vou falar aqui, independente da essência, são atitudes que o Eneagrama informa que devem ser tomadas se você quer um relacionamento com uma comunicação assertiva, com uma escuta atenta e com um fazer na atuação da reciprocidade. Se você quer uma relação interpessoal ou afetiva com transparência ou com superficialidade, isso nos informa o Eneagrama. Então, nós sabemos que dentro do Eneagrama, nós temos 9 energias matrizes da vida, que chamamos de essência. E que eu fico muito triste quando as pessoas chamam de tipo. Sabe, eu não gosto, não me agrada aos meus ouvidos, porque tipo parece algo tão raso, enquanto 9 energias matrizes que geram vida é profundo. Tipo, não. Ninguém é uma caixinha, ninguém é um rótulo, ninguém é um tipo. Somos seres, produtos de estrelas, vamos dizer assim. Somos seres espirituais antes de sermos matéria. Então somos essências matrizes de energia que gera vida. A partir disso, o Eneagrama nos dá uma informação muito importante dentro de uma base que se chama eixo de equilíbrio. Se vocês olharem para esse Eneagrama, vocês estão percebendo que tem uma árvorezinha aí dentro, né? Então, vamos fazer uma analogia entre a árvore e o equilíbrio. Repare que tem raízes. Imagine se uma árvore sem raiz sobreviveria. Impossível, não? Imagina a gente pegar um pedaço de pau e enfiar na terra. No primeiro vento, a árvore cai. Ou, se não, ela vai morrer em breve. Porque ela não tem de onde tirar o sustento para o seu caule, para os seus pequenos galhos e para a sua parte mais frondosa de cima. É impossível essa árvore crescer se ela não tiver raízes. E quanto mais profunda for essa raiz, maior quantidade essa árvore tem de produzir os seus frutos, de produzir as suas folhas, de crescer e de ser uma árvore enorme. Então, a árvore da vida dentro do Eneagrama nos informa que essa árvore somos nós. O quanto a gente se sente com raízes profundas, o nosso ser se sente presente. Ou seja, somos. Sentimos que somos. A nossa presença em nós faz com que a gente viva o momento presente. Então, podemos dizer que nessa simbologia do Eneagrama, as raízes mais profundas faz com que a gente viva o momento presente estando presente. É muito difícil uma pessoa que esteja profunda no seu ser, viva tristezas e tristezas do passado e crie tantas expectativas para o futuro. Porque ela tem na profundidade da raiz o momento presente. E só o momento presente é possível agir, se comunicar com assertividade e conviver. Cada momento, no momento presente, que a gente vai ao passado e traz o passado para o presente, são oportunidades que a gente perde de transformar esse passado em aprendizado. A maioria das vezes trazemos o passado e trazemos junto com ele todas as ilusões que as emoções naquele momento passado nos trouxe. E revivemos e sofremos e nos lamentamos e nos murmuramos o tempo inteiro. Isso significa deixar de viver o momento presente, deixar de aprofundar as raízes da árvore da vida. Continuando, você observa que tem o caule, e o caule já está dentro desse Eneagrama. Depois, os galhos pequenos, até que em cima, lá no ponto de cima do triângulo do Eneagrama, nós temos a parte frondosa da árvore. O caule significa o sustento, a base para os pequenos galhos, para o início da floração, para o início das flores. E a parte do meio,
onde vão produzir mais condições de passarinhos, por exemplo, montar seus ninhos. É aquela parte dos pequenos galhos. E lá em cima, a parte frondosa, onde produz sombras incríveis. Tudo isso tem uma simbologia. Enquanto a raiz é aquela que sustenta a árvore, o caule é o que faz com que todo o fluido de alimento, de nutrientes, possa ir para os galhos pequenos. Os galhos pequenos é o que sustenta toda a possibilidade dos galhos maiores se alongarem. Então a gente está dizendo que as raízes é o ser. É o quanto eu sou presente no momento presente. Estamos dizendo o quanto eu consigo produzir através do caule o fortalecimento da minha vida em todas as áreas, financeira, profissional, qualidade de vida e também a área no que diz respeito à saúde minha. E a parte mais frondosa de cima tem a ver com quanto eu consigo me comunicar nesse processo de convivência humana e, mais alto ainda, o que eu tenho feito para isso. Aí está, a árvore da vida dentro da geometria sagrada do Eneagrama, sobre a ótica da antropologia. Agora sim, vamos falar desses eixos de equilíbrio que compõem a árvore da vida junto do Eneagrama. O primeiro eixo que vocês estão vendo aí é exatamente o eixo que diz respeito à nossa matéria de hoje e fala sobre comunicação. Então, dentro do Eneagrama tem um eixo, ou seja, uma energia que se forma entre dois pontos, entre duas energias matrizes ou duas essências, tem. E esse eixo é exatamente a comunicação. E ele faz parte dessa árvore da vida, da tua vida, da minha vida. Ou seja, para que a minha árvore esteja frondosa e equilibrada, esse eixo tem que estar em equilíbrio. E esse eixo de comunicação é o quanto eu sou transparente na minha comunicação, o quanto a minha fala me representa. Então, conversar com alguém em relacionamento, vamos falar de afetivo agora, significa transparência mais presença. Ou seja, as minhas raízes precisam estar muito profundas em mim, onde o meu ser está comigo no momento presente. E aí sim, o eixo de equilíbrio comunicação, ele sai da minha boca, através do meu falar, do meu ato, de forma recíproca, naturalmente, porque eu sou transparente, presente, verdadeiro. Então, expor o que se sente ao outro, sem o objetivo de manipular, controlar ou fazer com que o outro mude, simplesmente o seu ser, por expressar através da fala uma comunicação transparente, faz com que o seu relacionamento afetivo deixe de ser superficial e passa a ser um relacionamento com presença. Muda tudo, pessoal. Então, unir as raízes da sua árvore da vida, eu sou, o meu ser, no momento presente, com o eixo de comunicação, a fala transparente, verdadeira, daquilo que se sente, sem nenhuma outra intenção por trás, é na integridade exercer o seu conviver com uma comunicação extremamente profunda e assertiva. Todo relacionamento afetivo precisa de relações com presença. Caso contrário, vocês terão um relacionamento superficial com aparência. Aparência não vem de essência. Aparência vem dos personagens que escolhemos na vida para que o outro veja aquilo que eu acredito que ele precisa ver. Isso não é relacionamento. E por isso tantas pessoas frustradas, o interior agonizando por uma relação com presença. Mas a sua atitude não existe, na sua atitude não existe o eixo de equilíbrio trazido pelo Eneagrama de comunicação transparente. Então está na hora de cada um de vocês pensarem um pouco o quanto a forma de falar de vocês com o outro, seja com o marido, com o namorado, ou mesmo na sua área de trabalho, aí não é afetivo, mas também é relacionamento com seus filhos, com seus pais, o quanto a convivência que vocês hoje possuem
São convivências fruto de uma comunicação do seu ser mais profundo, transparente e presente, ou fruto de um personagem criado, talvez, há muito tempo atrás, que passa ao outro superficialidade? Em que ponto hoje cada um de vocês se encontram? Não temam, por favor, utilizar o eixo de equilíbrio comunicação com a transparência da presença. Porque se temerem, o resultado será também superficialidade. O que damos, recebemos. Lembra-se disso, sempre. Por mais que a gente pense que o outro não percebe, o outro pode até não saber exatamente o que está acontecendo. Mas quando a presença acontece através do eixo de comunicação e o fazer recíproco é aprendido, inevitavelmente tudo muda. Podem ter certeza, mas o que muda primeiro é a gente mesmo. Somos nós mesmos que mudamos. E só depois o externo se transforma. Bom, eu agora sei que deve ter passado uns 15 minutos, Gustavo, e antes de eu passar para o outro eixo, te abro para saber se alguém tem alguma dúvida.